Boa noite! Seja bem-vindo a mais uma live do Clube do Doutor Empresário. Esse clube de médicos e profissionais da área da saúde que decidiram fazer a diferença na sua clínica, no seu consultório. E hoje vamos esperar o pessoal entrar, mas hoje o conteúdo é muito interessante. É algo que pode fazer a diferença na sua clínica e com a sua secretária. Seja bem-vinda, doutora Márcia. Seja muito bem-vinda ao Clube do Doutor Empresário, Clube de Médicos. Seja bem-vinda, Adriana, Betânia, sejam muito bem-vindas. É uma satisfação ter vocês aqui. Ó, aproveita aí enquanto o pessoal entra, pega o aviãozinho aí, ó, e manda para 2 amigos, convida 2 amigos para estar aqui com vocês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a agenda estratégica. Meu marketing, quando foi fazer a ação, ela colocou aí agenda mágica. E por que chama de agenda mágica? Porque com pequenas alterações na sua agenda, você consegue ter um resultado incrível no seu faturamento e melhorar a sua qualidade de vida. Então eu vou dar várias dicas aqui sobre como melhorar a sua agenda, a sua marcação e principalmente os seus resultados. Seja bem-vinda, doutora Nina! Seja bem-vinda! Seja bem-vinda, Jéssica! Bom, eu sou Luciana Barbosa, para quem não me conhece, sou especialista em aumentar faturamento de clínicas através de planejamento estratégico, gestão, atendimento e vendas. Então, como construir uma autoridade como médico, como profissional da área da saúde e melhorar a sua gestão dentro da sua clínica para que você consiga melhorar o seu faturamento e coordenar a sua equipe, né? Que é um desafio de muitos profissionais da área da saúde, é fazer essa gestão, conciliar a atividade médica com a atividade de gestão. Então esse é um grande desafio, tá? Mas vamos entrar no nosso conteúdo de hoje. Doutora Pri, seja bem-vinda, que bom que você está aqui. Rejane, seja bem-vinda, que bom que vocês estão aqui. Rejane tá aí, hashtag 30 dias, né, Rê? Então vamos lá aqui, hoje nós temos muita coisa, vão mandando as perguntas de vocês. Se você não entrou ainda no Clube do Médico, do Doutor Empresário, que é um clube de profissionais da área da saúde de médicos, você entra aí no link, na bio tem um link, você entra no Telegram e escolhe o WhatsApp ou Telegram para você poder participar e receber todo o nosso conteúdo. Mas hoje o nosso tema é a agenda. Todo mundo aqui já teve alguma dificuldade na agenda, no agendamento? Porque eu costumo dizer que a agenda, ela é a sua conta bancária, né? Para os profissionais que estão aqui, para os médicos, profissionais da área da saúde, para a Rejane, né, Rejane? A agenda, ela é a conta bancária. A agenda, a forma como você faz a gestão da sua agenda é a forma como você fatura no final do mês. E a agenda também é um desafio no processo de gestão. Por quê? Porque normalmente a agenda do profissional, ela é tão corrida, ela é tão sobrecarregada, que o que acontece? Oi, doutor André, seja bem-vindo, doutor André, que bom ter o senhor aqui. Que muitas vezes ele não consegue ter tempo de fazer uma gestão por conta da rotina e da agenda dele. Então, gente, a gente pode dizer o seguinte, que é um problema cíclico. Por que é um problema cíclico? Porque quanto mais eu quero ter tempo para cuidar da minha gestão, menos tempo eu tenho porque a minha agenda ela tá toda desorganizada na maioria das vezes ou não está focada corretamente. Porque a sua agenda, o primeiro ponto que eu quero falar com você hoje é que você precisa deixar de ter uma agenda passiva. E o que é uma agenda passiva? Uma agenda passiva... Oi, Pri! Seja bem-vinda, Pri! Uma agenda passiva é aquela agenda que só recebe, né? Você fica refém das ligações que você recebe.
E aí você faz os agendamentos de acordo com os horários disponíveis. Essa é uma agenda passiva. Independente da sua especialidade, você precisa começar a construir uma agenda ativa. E o que é uma agenda ativa? Uma agenda ativa é uma agenda que você direciona quais são os procedimentos que você quer realizar, quais são os convênios que você quer atender, quais são as metas financeiras que você quer alcançar, e você direciona a sua equipe para alcançar essas metas e não simplesmente para fazer uma marcação passiva na sua agenda. Faz sentido para você? Por exemplo, eu atendo uma clínica que faz exames, e nessa clínica de exames eles têm vários convênios, eles atendem vários convênios, e aí eles fecharam um convênio que era um convênio que pagava muito menos do que os outros. E aí, quando eles fecharam esse convênio... Oi, Fabi, seja bem-vinda! Doutora Gislaine, seja bem-vinda! Ó, nós estamos falando aqui sobre a agenda, como transformar a sua agenda. E o primeiro ponto que eu tô trazendo é: tenha uma agenda ativa, uma agenda em que você direciona a captação do público que você quer atender. Então, você vai direcionar quais são os convênios que você quer atender. Você vai direcionar quanto que você precisa faturar por dia. Você vai direcionar os procedimentos, exames que você quer fazer, quantos você quer fazer. Porque quem tem agenda passiva fica refém do volume de pacientes e dos horários disponíveis. E aí o que acontece? Você pode ter dois problemas. Quem tem uma agenda passiva normalmente tem dois problemas. O primeiro problema é ou não tem paciente. Segundo problema é ter um volume enorme de paciente, mas atende muitos convênios, né? E não tem tempo para fazer a gestão da clínica. Então a sua agenda, ela realmente é a sua conta bancária, tanto porque ela direciona o seu financeiro, quanto ela vai direcionar a sua qualidade de vida e o tempo que você vai ter disponível para poder fazer a gestão da sua empresa. Oi, Carla, seja bem-vinda, Carla! E aí eu quero trazer para vocês como é que você transforma a sua agenda para ela deixar de ser apenas passiva, só recebe as ligações, e ela se torna uma agenda ativa, tá? Primeira coisa que você precisa fazer: se você faz procedimentos, você precisa analisar dentro da sua meta financeira quais são os procedimentos que você deseja fazer. Porque muito provavelmente você tem procedimentos que tem um ticket médio maior e tem procedimentos que tem um ticket médio menor. Oi, Jeremias, seja bem-vindo, querido! A mesma coisa para quem não faz procedimento, mas para quem atende com plano de saúde, como eu estava contando aqui o caso dessa clínica de exames que eu atendo. E aí eles fecharam um convênio, e esse convênio pagava em média 1/3 do que o melhor convênio deles paga. E aí o que aconteceu? De repente, quando eles fecharam esse convênio, eu falo que convênio, ele é igual um vírus. Quando as pessoas começam a usar, as pessoas começam a falar: olha, eu tenho um médico ótimo e ele atende pelo convênio. Obrigada, Jeremias. Doutor Estênio, seja muito bem-vindo, doutor Estênio. E aí, o que ele faz? Ele começou a lotar a clínica por conta desse convênio, que pagava 1/3 do valor do melhor convênio dele. E aí, o que acontecia? Os pacientes que queriam um horário particular ligavam, não tinha horário para atender o particular. O paciente que queria um horário daquele convênio A, que eu costumo classificar, você tem que classificar os convênios que você atende: convênio A, convênio B, convênio C. E você precisa pegar a sua agenda e transformar ela numa agenda ativa. Como? Dividindo os horários que você quer atender. Senão, você nunca vai fazer a migração de convênios para particular. Ninguém faz a migração de uma vez. O primeiro erro que o médico faz que eu já vi muitos médicos fazendo isso, ele fala: eu não vou mais atender convênio. Corta a agenda inteira. Aí ele perde o faturamento dele,
E aí ele começa, não, eu vou precisar voltar a atender convênio porque o meu faturamento caiu muito. E, gente, você precisa estudar também a sua realidade, porque tem para alguns profissionais o convênio é excelente, sabe? Tem alguns profissionais que quem sabe faturar e fazer um faturamento adequado, o convênio é maravilhoso. Você só precisa saber faturar para poder ter uma receita equivalente ao padrão que você quer e à qualidade de vida que você quer. Mas se você tem na sua estratégia de carreira migrar para o particular, você não pode fazer isso de uma vez. Por isso você precisa classificar os seus convênios, convênio A, convênio B, convênio C. Por quê? Porque o que aconteceu? As pessoas ligavam nessa clínica para fazer um agendamento para um convênio A e não tinha horário. E o paciente do convênio, entenda, ele não é seu, ele é do convênio. Ele só vira um paciente seu quando você fideliza ele com encantamento, com atendimento de excelência, com estratégias de gestão, com campanhas, com marketing, posicionamento. Mas no primeiro momento, aquele paciente ele não é seu, ele é um paciente do convênio. E se ele ligou na sua clínica e só tem horário para daqui a um mês, ele vai ligar em outro lugar, vai marcar em outro lugar. Ele não vai esperar a sua agenda porque você está lotado. Então você precisa se perguntar, como é que está a minha agenda hoje? Minha agenda hoje está vazia? Se minha agenda está vazia, qual é o posicionamento que eu preciso estruturar para que as pessoas comecem a me enxergar diferente e que elas queiram, né, os serviços que eu posso oferecer? Se a minha agenda está lotada, eu preciso entender, minha agenda está lotada de quê? Quem são os convênios que eu atendo e qual é a rentabilidade, o ticket médio de cada um desses convênios? Porque aí você vai começar a bloquear a sua agenda e colocar, a partir de hoje eu quero atender 2 pacientes particulares por dia, 3 pacientes do meu convênio A, 2 do meu convênio B e 1 do meu convênio C. E aí, à medida que os particulares forem aumentando, você vai tirando esse convênio C da sua agenda. Porque, gente, é conta matemática. Faz comigo a conta. Se a sua consulta particular, ela custa, o investimento da sua consulta particular é R$500. Aí o seu convênio A paga 150 para você. Mas o convênio C paga 50. Aí pensa, se você atende 10 horários numa manhã, se você atende, 10 horários pelo um convênio A, você vai ter R$1.500. Se você atende 10 horários pelo convênio C, você tem R$500 numa manhã. Então, se você atende 10 particulares, você tem 5.000 numa manhã. Claro que eu tô falando aqui, gente, como eu falei, você tem que entender qual é a sua especialidade. Porque, por exemplo, dentro da ginecologia, a pessoa é faturado o convênio, é faturado o exame, é faturado várias coisas que no final geram um ticket médio melhor. Então você tem que entender qual é a sua realidade. Mas mesmo se a sua realidade for o convênio, você precisa estudar os seus convênios, entender quanto que cada um representa para você e qual é o volume que ele entrega. Porque também tem isso, tem convênio que a diferença é muito pequena de um para o outro, mas que o volume de entrega dele é muito maior. Então compensa você ter aquele convênio como seu convênio A. Então, pare de esperar que a sua agenda aconteça. Provoque que ela aconteça. E como é que eu provoco? Primeiro ponto, eu classifico o que eu quero. Eu preciso entender o que eu quero na minha agenda. O que eu quero faturar no mês. Quanto que eu preciso faturar por dia para faturar aquilo que eu quero faturar por mês. Segundo ponto, eu preciso começar a trabalhar a minha base de pacientes. Né? A minha base de pacientes. Por que eu tenho que trabalhar a minha base de pacientes? Porque uma coisa que muitas clínicas não aproveitam na agenda é a questão da fidelização da base. Se eu tenho um paciente, se eu sou um dermatologista e aquele meu paciente, a indicação que ele faz de Botox é voltar a cada 6 meses,
Eu não tenho que ficar esperando ele ter vontade de me ligar e de me procurar. Eu preciso ligar para ele, isso é uma agenda ativa. Você precisa ter um controle. Se você é pediatra, você sabe quais são as suas crianças que têm que fazer um retorno mensal. Você sabe quais são as suas crianças que têm que fazer um retorno semestral, um retorno anual. E muitas vezes você fica esperando que essa pessoa entre em contato com você e ela foi na emergência no hospital e aí conheceu o médico e mudou de clínica. E você nem ficou sabendo. Doutor André tá falando aqui, cuidado, o particular exige retorno sem ônus, diminuir o ticket real. É isso mesmo, tem que fazer contas matemáticas, né, doutor André? Por quê? Porque ele tá dizendo que o particular, você precisa fazer o retorno. Então, na verdade, se sua consulta é 500, ela não é 500, ela é 250, porque a pessoa vai retornar. E eu vou fazer uma aula com vocês sobre precificação, para vocês poderem aprender a fazer a precificação correta, levando em consideração isso aí que o doutor André falou, tanto a precificação para consulta quanto a precificação para procedimentos e exames, porque muitas vezes o profissional não leva em conta que não é só é o retorno, é o material que você gasta dentro, tanto na consulta quanto no seu retorno. Rejane tá aí com a gente. Rejane, você no seu caso, você tem as clientes que tem retoque de raiz para fazer com 40 dias, 30 dias, tem os procedimentos estéticos para fazer. Então, assim, a sua agenda ela não pode funcionar esperando o seu cliente querer retornar. Você precisa ter uma estratégia. Primeira coisa, você precisa conhecer o ticket médio da sua agenda. Porque quando você sabe o ticket médio, que é a média do seu fluxo, do que você tem, você consegue entender quantos pacientes você precisa ter na sua clínica por mês para gerar o faturamento que você deseja. E aí, a partir daí, você vai montar a sua agenda. Vocês entendem que a agenda ela precisa ser estratégica. Sua agenda não pode ser mais apenas algo que você olha e vê quantas desmarcações você teve. Aqui a doutora falando, o custo da hora. Se você tem uma agenda que ela não é bem confirmada, você tá lá esperando o paciente, se o seu índice de falta é grande ou desmarcação é grande, é prejuízo na sua agenda. Então você precisa ter o controle, você precisa olhar para a sua agenda e entender. A sua agenda ela é sua conta bancária. Você deixa a sua conta bancária na mão de alguém despreparado? Então, prepare a sua secretária para poder cuidar da sua agenda. A Pri fez uma pergunta aqui, Lu, como treinar a secretária para fazer uma agenda ativa? Prepare a sua secretária. A primeira coisa, gente, é o que eu acabei de dizer. Você coloca alguém despreparado para poder cuidar da sua conta bancária? Você contrata qualquer pessoa para fazer os seus investimentos? Então, se você não contrata qualquer pessoa para fazer os seus investimentos, não contrate qualquer pessoa para atender o seu telefone. Porque nem para responder o seu WhatsApp. Ah, doutor André! Isso aí, ó, sigam o conselho do doutor André. Então, primeira coisa, veja se a pessoa que está cuidando da sua agenda tem perfil para cuidar da sua agenda. E aí você vai desenvolver com ela como é que funciona a sua agenda, sabe? Primeira coisa, faz lá o seu planejamento estratégico e estipula a sua meta. Você quer faturar quanto? Se você tem uma média de faturamento de 50 mil e esse mês você tem que faturar 60 mil e você vai atender 20 dias por mês ou 10 períodos por mês, você pode dividir por período. Por isso que eu vou dar uma aula de precificação, porque você sabe qual é a sua taxa, você sabe calcular a sua taxa de sala por hora? Até para vocês saberem se a pessoa que está ocupando uma sala sua, ela está se pagando? Ela consegue se pagar?
Aquela sala que você disponibiliza para um profissional, para ele poder trabalhar na sua clínica, e ele te passa um percentual. Quantos horários ele atende naquela sala? Será que ele está pagando o custo daquela sala por período? Você precisa saber isso. Por quê? Porque quando você for montar a sua agenda, você tem que montar, você já precisa... Gente, por exemplo, vocês têm congressos, né? Quando você vai para um congresso, você fica 3, 4, 5 dias fora. Isso tem que estar no seu planejamento estratégico. Você precisa saber que se no mês de outubro você tem um congresso e você vai ter uma semana a menos de faturamento, você tem que estrategicamente escolher os procedimentos, plano de saúde, os particulares, o que você quer produzir, até para você direcionar sua campanha de marketing. E aí você tem que selecionar horários extras que você vai atender para você poder se preparar e poder ir para o seu congresso tranquilo. Porque você não vai produzir naquela semana, mas você já agregou nas outras semanas procedimentos, serviços, cirurgias que vão cobrir a semana que você vai passar fora. Vocês funcionam da seguinte forma, nós, né, na verdade, se produz, tem resultado, se não produz, não tem resultado. E muitos sentiram isso na pandemia. Muitos médicos cresceram muito na pandemia. Os médicos que estão comigo, que fazem processo de consultoria comigo, todos cresceram muito, porque todos a gente fez intervenção, plano de ação e cresceram muito. Mas muitos médicos sentiram aí na pandemia quando optaram por fechar. Se teve médico que falou pra mim, Luciana, eu tinha um faturamento de 40 mil, meu faturamento passou para 4 mil. Porque eu parei de operar, parei de fazer cirurgia. Sabe? Então, assim, como que você pode estrategicamente organizar a sua agenda ao longo do ano? Você tem que fazer isso ao longo do ano. Qual é o período que você quer entrar de férias? Estrategicamente, você precisa preparar a sua agenda para você não ter uma queda no seu faturamento. Você precisa, aí falando ainda de agenda, como eu falei no início, é um problema cíclico. Você nunca tem tempo para cuidar da sua agenda, você não cuida da sua agenda, você nunca tem tempo. E aí, uma das aulas que tem essa semana é a falta de tempo pode levar o seu negócio para a falência. E é verdade, porque você precisa separar uma vez por semana, ou o primeiro horário, ou o último horário da sua agenda, para você conseguir fazer uma reunião com a sua equipe e estrategicamente você falar isso para elas. Gente, olha só, a nossa meta da semana é 30 mil. A gente precisa produzir, ou a nossa meta da semana, a gente precisa fazer 10 botox. Ou a nossa meta da semana, eu quero que vocês agendem 5 cirurgias. E como que nós vamos fazer isso? Vamos pegar as pessoas que vieram para consulta, que saíram daqui com pedido de exames, mas que não agendaram a cirurgia, e vamos ligar para todas elas. Vamos pegar as pessoas que tá na época do retorno do Botox, não fizeram Botox ainda, e vamos ligar para essas pessoas para poder oferecer o agendamento para ela. Vamos ligar para as mães que já fazem mais de 4 meses que não vêm na clínica e que já passou da época do retorno do filho. Mas vocês precisam comunicar isso para a secretária. Não espere que a secretária vá pensar por você e nem vá fazer por você. Porque se ela pensasse como você e ela fizesse como você, ela não era sua secretária. Não é verdade, gente? Faz sentido para vocês? Então, comece uma vez por semana. Você precisa fechar um horário, um período na sua agenda uma vez por semana. Para que vai servir esse período, Luciana? Porque já viram aquele negócio que quem trabalha demais não tem tempo para ganhar dinheiro? É exatamente isso, gente. Se você não parar um período por semana para você poder planejar seu marketing, para você poder gravar vídeo. Se você parar, gente, um período por semana, você grava vídeo para a semana inteira. Vídeos de 1 minuto para gerar o seu posicionamento nas redes sociais. Sabe? Parar uma vez por semana para fazer uma reunião com a sua equipe.
sabe? Quando você... Já vou ler a pergunta do doutor André. Quando você, por exemplo, esse horário ele pode servir também, esse horário que você vai fechar uma vez por semana, ele também vai servir da seguinte forma. Ele vai servir para, de repente você teve um problema familiar, você tem que levar o seu filho no médico e você teve que desmarcar sua agenda em cima da hora. Quando você tem que desmarcar sua agenda em cima da hora, você tem esse horário aberto na semana para você realocar os seus pacientes. Porque quando você realoca os seus pacientes, você não precisa jogar ele para daqui a 30 dias. Então, você ter um horário fechado, ele pode ser muito estratégico, tanto para você fazer a gestão da sua empresa, quanto para você poder fazer, por exemplo, tem uma emergência, um paciente que é uma emergência, ou um paciente particular que quer consultar com você. E aí você tem aquele horário ali, separado, que você pode usar para fazer a gestão da sua clínica, para poder conversar, treinar suas secretárias, para poder atender um paciente específico. Então você tem que ter essas estratégias para que você possa respirar, porque senão você passa pela vida, você não vive, você sobrevive, você acorda, atende, não consegue fazer a gestão e atende, paga fatura e paga isso e não cuida, não consegue cuidar do financeiro, não consegue cuidar do faturamento e aí daqui a pouco você fala assim, gente, eu só trabalho, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo pro meu filho, eu não tenho tempo pro meu marido, eu não tenho tempo pra minha esposa, eu não tenho tempo de ter uma amiga, eu não tenho tempo de ir no salão, eu não me cuido, porque eu tô sempre cuidando dos outros. Só que pra você poder conseguir cuidar de você, ter mais qualidade de vida e conseguir ter uma agenda financeira que te traga retorno, você precisa fazer o planejamento da sua agenda. Normalmente a gente não faz, a gente faz o planejamento do faturamento, a gente faz o planejamento das ações, mas a gente não faz o planejamento da nossa agenda. Tem que fazer, gente. Dr. Stênio falou aqui, muitas dessas ações são perfeitas em clínicas pequenas. Quando estamos escalonados, como fazer isso? Juro que tentei e tenho dificuldade. Sabe qual é o problema, Dr. Stênio? Quando a maior dificuldade quando precisa escalonar é o quê? Porque é o que eu falei aqui, que vale também para quem são clínicas maiores. A maior dificuldade de escalonar é você formar uma pessoa com a sua essência. Porque quando você tem que escalonar, você tem que formar líderes. Se você não formar líderes, eles não vão replicar aquilo que você quer. E assim, só você faz do seu jeito. Mas você precisa formar pessoas que têm o seu DNA para escalonar. E aí, como é que a gente faz escalonamento? Por processos. E para clínicas maiores, doutor Stênio, esses processos, mais do que nunca, precisam começar na integração, na formação do colaborador que entrou. Você não pode simplesmente contratar uma pessoa e botar na sua recepção sem um processo de integração, dele entender a sua história. Gente, as pessoas, elas seguem a sua história. Quando elas compram a sua história, como é que você começou, quando você atendia só num consultório, era só você e uma secretária, e você foi crescendo. Quando as pessoas se apaixonam pelas suas histórias, elas produzem muito mais, porque elas entendem que elas fazem parte de um propósito. Elas não estão ali simplesmente para ser uma recepcionista. Se você contrata uma pessoa que ela tá ali simplesmente pelo salário, ela tá ali na cabeça dela, eu estou aqui enquanto surge algo melhor. Quando a empresa cresce, você precisa escalonar. Quanto maior você quer ser, mais você tem que trabalhar com os sonhos das pessoas. A pessoa precisa entrar na sua empresa e ela precisa ter uma perspectiva de carreira. Ela precisa entender que você não quer uma recepcionista qualquer, que você quer alguém que descreva a tua essência, a tua história e o porquê que vocês cresceram, porque que hoje a Otorrino DF, ela já está em vários pontos do DF. Entende, doutor? E aí você precisa formar líderes fortes, porque esses líderes precisam avivar diariamente o propósito da sua clínica. Aí, porque entenda uma coisa, gente, a mente das pessoas funciona da seguinte forma.
Por que que eu desenvolvi o Doutor Empresário, esse programa de gestão? Porque eu fazia coach com os médicos e eu entendi que quando eu mudava o comportamento do médico, o médico não tinha processos. E quando ele ia implementar um processo, ele não conseguia implementar esse processo porque as pessoas, elas fazem o quê? Você vai ensinar um processo, ela acha chato. Ela não quer mudar, ela acha que você está aumentando o trabalho dela. Aí, quando você implanta um processo sem mudar comportamento, o que acontece? Os processos duram 1 semana, 15 dias e param. E aí se torna uma coisa pesada, uma coisa que tem que estar chamando a atenção o tempo inteiro. Sabe aquelas coisas que você chama a atenção da sua funcionária o tempo inteiro e ela não muda? É porque ela não entendeu, não mudou o comportamento, para ela é uma regra. E o ser humano, ele tem habilidade natural de quebrar regras. Então, você precisa mudar o comportamento das pessoas e por isso a importância das lideranças na empresa para poder fazer com que as pessoas cumpram os processos. Então, no escalonamento, doutor Estênio, para você ter maior sucesso no seu escalonamento, prepara a sua liderança, tem uma liderança forte e faz um processo de integração que as pessoas precisam entender as regras, a padronização do seu atendimento, como que a sua agenda funciona, que a sua agenda não é... Porque a pessoa olha a sua empresa daquele tamanho e ela entra e fala assim, eu vou ser secretária lá na Otorrino DF. É só atender o telefone. E não é só atender o telefone. Tem que quebrar essa cultura. Por isso que eu falei, se você não coloca ninguém, se você entrega a sua carteira de investimento na mão de qualquer pessoa que fala que faz investimento, não. Então o melhor investimento que você pode fazer é investir nas pessoas que cuidam do seu agendamento. Porque o seu agendamento vão gerar os seus futuros investimentos. Essa pessoa precisa saber falar dos médicos, essa pessoa precisa conhecer o DNA da sua empresa, essa pessoa precisa ser apaixonada pela sua história. Você hoje, doutor Estênio, no posicionamento que você está, você precisa ser inspiração para os seus colaboradores. Eles precisam querer conquistar os sonhos pessoais dele porque você conquistou o seu sonho e eles acreditam que se você conseguiu é possível. Mas ninguém nunca vai fazer como você faria. Porque se fizer como você faria, né, não era funcionário. Fabiana tá aqui, exatamente. Quando entende a missão, a visão, os valores. Se vem de verdade. Gente, olha, a verdade, ela é pura, né? A verdade, quando a pessoa fala... Eu tive uma experiência no Sabin, né, com um cliente meu, na verdade. Um cliente meu, ele chegou no Sabin às 6 horas da manhã e ele é diretor de uma multinacional. E aí, disse que ele tava assim, acordou muito cedo, tava lá resolvendo já um monte de coisa, era 6 horas da manhã. E a moça foi atender uma pessoa que estava na frente dele, né, e ela falou assim, seja bem-vindo ao Sabin, a melhor empresa para se trabalhar. E aí ele disse que olhou, falou assim, cara, são 6 horas da manhã. Ele é diretor de uma multinacional, ele deve ganhar seus 30, 40 mil por mês. E ele falou assim, eu ganho 30 mil, 40 mil, sei lá, por mês. E não acho que a minha empresa é a melhor empresa para se trabalhar. Essa menina tá aqui 6 horas da manhã, maquiada, sorrindo. E tá dizendo, seja bem-vindo à melhor empresa para se trabalhar. Aí quando essa moça foi atendê-lo, ele pegou e falou assim, por que você acha que essa daqui é uma das melhores empresas para trabalhar? Eu trabalho numa multinacional e eu não acho que a minha empresa é a melhor empresa para trabalhar. E ela foi até ousada, mas a resposta dela para ele foi, que pena que você não faz aquilo que você ama, eu faço o que eu amo. E assim, por que essa menina tá às 6 horas da manhã dizendo que faz o que ama? Porque alguém inspirou, alguém falou para ela que era possível, alguém falou para ela que ela não é mais uma recepcionista, mas sim que ela está ali para construir um legado, para crescer, sabe? E aí isso fez sentido para ela, e aí ela tá se preparando para os próximos passos da vida dela, e isso faz toda a diferença. Doutor Estênio falando, perfeito, liderança, isso mesmo. Fabiana, e quando não muda o comportamento, o funcionário deve ser desligado?
Existe uma coisa, Fabiana, que a gente não consegue mudar, que é o querer do outro. Então, assim, eu sou a favor e eu acredito que todo mundo possa mudar quando quer. Porque quando não quer, não adianta. E aí você tem que fazer o seu papel, que é o quê? É monitorar. Primeiro, dá um feedback na pessoa e esclarece o que de fato você quer que ela mude. Porque às vezes para a pessoa não é óbvio. Às vezes ela nem percebe que aquele comportamento dela é prejudicial para a empresa por conta da cultura familiar dela, gente. Se lá na família dela todo mundo fala nós vai, nós vai, nós vai, ela vai chegar lá na recepção e vai falar nós vai. Igual eu já vi dentro da clínica. E pra ela não é errado, porque todo mundo, as pessoas que ela mais ama, fala desse jeito. Então, é muito importante que você seja transparente, que você chame a pessoa e fale, dê o feedback pra ela, que o que você deseja que ela mude. Ela fala muito alto? Às vezes ela fala muito alto, não é porque ela tá querendo chamar atenção, é porque na casa dela todo mundo fala alto. Então, assim, às vezes ela gosta de andar chega arrastando o pé, gente, tá uma agonia andar, gente, fala aí. Aquele povo parece estar andando assim, arrastando o pé dentro da clínica. Mas ela anda arrastando o pé, não é porque ela é ruim, gente, é porque na casa dela todo mundo arrasta o pé. E aí você tem que chegar e chamar. Até questão de higiene, muitas vezes você tem que corrigir. Por isso é que você precisa entender que você que direciona as pessoas que vão trabalhar na sua empresa. Sabe? Já teve clínica que eu tive que chegar e falar, olha, eu preciso que você melhore o uso do seu desodorante, porque o seu desodorante não está sendo eficaz. Mas tem que ter cuidado no falar. Você também não pode chegar e falar assim, olha, você tá fedida, viu? Tá? Porque aí vai dar um processo na sua clínica, você não pode ser processado. Então, você está falando, o seu desodorante não está eficaz. E aí você tem que corrigir e dar um feedback. E aí quando você dá um feedback do comportamento, aí você fala para ela, olha, aqui na clínica, a minha agenda, eu preciso que a minha agenda seja uma agenda estratégica. A primeira coisa, eu não quero... Você tá rindo, Fabiana? Eu não quero que você seja mais uma atendente. Você é minha parceira dentro da clínica e eu preciso que juntas nós possamos fazer essa clínica crescer. E para fazer essa clínica crescer, eu preciso ter uma agenda estratégica, uma agenda ativa. Quais são as estratégias que nós vamos fazer esse mês para que a gente possa ter 100 pacientes com ticket médio de R$500 e faturar 50 mil. Então, nós vamos focar em quê? Nós vamos focar no Botox? Nós vamos focar na colocação do DIU? Então, meu marketing, automaticamente eu vou falar, olha, eu preciso ter 100 pacientes esse mês e eu preciso aumentar a colocação do DIU. Então, meu marketing, eu preciso melhorar a publicação a respeito do DIU. Então, eu vou abrir caixinha de pergunta falando de DIU, eu vou fazer publicação tirando as dúvidas do DIU, eu vou gravar um vídeo, vou mandar para as minhas pacientes falando do DIU, porque naquele mês eu quero aumentar a minha colocação de DIU, para aumentar o meu ticket médio e eu conseguir faturar. Isso é você ter uma agenda estratégica. E não você olhar para sua agenda e falar assim, nossa, 3 pessoas desmarcaram, nossa, é a crise, né? É a crise, é a pandemia, nossa, quando que essa pandemia vai acabar? Essa pandemia. A pandemia vai acabar e você vai estar onde quando a pandemia acabar? Você já parou para pensar nisso? Então a pandemia não pode acabar com você não, viu? Doutora Paula, sua linda, seja bem-vinda! Seja bem-vinda, doutora! Então, para que a pandemia não acabe com você, não fica aí esperando a sua agenda acontecer, não. Se você tem mais de um profissional dentro da sua clínica, você precisa mapear quem são os profissionais que estão jogando o seu ticket médio para baixo. Então lá você tem lá, eu falo que às vezes tem clínica que não adianta ter uma clínica que eu fui atender, ela tinha 12 especialidades, mas tinha 2 médicos que seguravam 90% do faturamento, os outros 10% era das 10 outras especialidades. Pra quê? Pra que ter
ter 12 especialidades se não tem ninguém, agendamento nenhum? Então, não é que você não possa ser uma clínica multidisciplinar, mas você tem que analisar na sua clínica, se você tem várias especialidades, qual é a agenda que está mais fraca e por que aquela agenda está mais fraca. Chama esse profissional para conversar, porque muitas vezes ele também não tem consciência. E, gente, é natural, a faculdade não ensinou isso para vocês. Então, assim, vocês não têm nem obrigação de saber disso. Não é errado não saber, errado é não buscar informação. Mas, às vezes, o profissional que está trabalhando com você lá, ele está com a mentalidade de que é a crise. Aí só está marcado 2 pacientes, não vou atender 2 pacientes, não, desmarca. Olha o pensamento. Ao invés de olhar e falar assim, que só tem 2 pacientes? Então, peraí, liga para as pacientes que fizeram orçamento comigo que não voltaram. Liga para minhas pacientes que precisam fazer retorno. Vou fazer uma publicação agora que vai me gerar ligação para poder marcar paciente. Tem muito médico que eu conheço que aí tem 2 pacientes na agenda e fala, não vou atender 2 pacientes não, remarca esse, quando a agenda estiver maior eu venho. E aí a sua taxa de sala, que é baseada no seu custo fixo, ela não desmarca. Deixa eu te contar um segredo. Se você tá com a sua salinha fechada, você tá pagando seu custo fixo do mesmo jeito. Porque ele pode até ter desmarcado a agenda, mas a sua taxa, o seu custo fixo não desmarca, ele continua o mesmo. Então você precisa cuidar da sua agenda e cuidar da agenda dos profissionais que estão atuando com você. Faz sentido para você, gente? Então vamos recapitular aqui. Primeiro passo, você precisa saber onde você quer chegar. Quanto que você quer faturar, quem é o público que você quer atender, quantos pacientes você quer faturar, quer atender por mês. Porque como é que você vai orientar a sua secretária se você não sabe quantos pacientes você quer atender? Segundo, você precisa mapear quais são os serviços ou os planos de saúde ou serviços e planos de saúde que te dão maior rentabilidade. Então, sua agenda é ativa a partir do momento que você decide, viu, doutora Paula? Esse mês eu vou fazer 10 botox e começa a captar os pacientes para fazer botox. Liga para minhas pacientes que estão na época de retorno, começa a divulgar nas redes sociais, mas eu vou fazer 10 botox. Então, você precisa selecionar o procedimento que você realiza que te dá mais retorno e os convênios, classificar os seus convênios em convênio A, convênio B, convênio C e estrategicamente bloquear os seus horários nas agendas de acordo com os convênios que você quer atender e de acordo com os procedimentos que você quer realizar. E não ficar só passivamente marcando as pessoas, para você não correr o risco de ter 10 pacientes do seu pior convênio numa manhã ou de ter pior, gente, de ter uma agenda só com retorno. Tem muita clínica que eu chego e aí tem 2 pacientes agendados e 8 retornos. Qual foi o faturamento desse dia? Nada. Então, cuidado, até os retornos precisam ser agendados estrategicamente, tá? E aí, para você poder fazer a sua gestão e sair daquele erro cíclico de que eu nunca tenho tempo para fazer gestão e eu não faço gestão porque eu não tenho tempo, e aí você fica nesse ciclo, sabe? Então você precisa ter alguns horários estratégicos na sua agenda. Então, uma vez por semana pelo menos, no primeiro ou no último horário, reserve para você poder orientar a sua equipe e fazer os ajustes necessários da semana. Porque senão, sabe, você fica no meio de um atendimento e outro, aí você quer corrigir a sua secretária, aí você fala uma coisa, mas você falou pela metade porque não deu tempo, porque o outro paciente já estava esperando. Então, deixe sempre um horário estratégico para você poder falar com a sua equipe, tá? Deixe também, gente, um horáriozinho de lanche para vocês, porque vocês são seres humanos. Então, assim, num período, deixa lá 15 minutos, mesmo que você não coma, se sua agenda atrasou, você tem aqueles 15 minutos, 20 minutos de intervalo para você poder se reorganizar. Ou você usa esses 20 minutos de intervalo no meio do período para você poder gerar um conteúdo para o seu Instagram. Outro ponto, deixe um período semanal fechado. Esse período semanal fechado é para você poder fazer a gestão da sua clínica.
Se você precisar desmarcar sua agenda um dia, você tem como realocar esses pacientes para um outro dia, tá? Isso é importante. Feche os horários dos congressos ao longo do semestre. E lembre-se que o seu faturamento, seu custo fixo, ele não muda porque você foi para o congresso. Então, você precisa ter a agenda estratégica e fazer esses agendamentos estrategicamente de acordo com o faturamento que você quer alcançar. Por quê? Para você poder ir para o seu congresso tranquilo. Porque o seu custo fixo não vai mudar porque você foi para o congresso, nem porque você entrou de férias. Fabiana, e olha como é interessante, muitas empresas e a própria categoria de secretária muitas vezes não se importam com a função, mas tudo bate na secretária. É verdade, Fabi? Entradas e saídas, precisa estar muito bem treinada e integrada para que feche todo o ciclo do encantamento, manutenção e fidelização. Função extremamente estratégica. Gente, é a síndrome do pequeno poder, né? O poder tá na mão delas. Irrita, tem umas que quando fica irritada, então, aí acabou a agenda. Então, assim, você não tem que ficar refém de secretária, tá? Você precisa ter sua secretária como a sua parceira de negócio. E para isso ela precisa, gente, estar inspirada na sua história. A Pri tá falando, eu quero um curso com você urgente. Gente, tem uma novidade para vocês estão sabendo em primeira mão, mas podem divulgar. Eu tô preparando um workshop chamado Médico em Equilíbrio. Esse workshop vai acontecer no dia 3 de agosto. E aí, o que acontece? O que eu vou ensinar nesse Médico em Equilíbrio? Como a sua clínica faturar mais e você trabalhar menos. Porque eu conheço a realidade dos médicos e dos profissionais da área de saúde. E normalmente eles trabalham em 2, 3 lugares. E eles cometem sempre os mesmos erros, que é não conseguir fazer a gestão, porque estão muito ocupados fazendo o operacional. Então, como conciliar, né, Carla? Carla administra uma clínica. E eu tenho certeza, Carla, que quando é necessário, você recebe mensagem 10 horas da noite, 7 horas da manhã, e você precisa, quanto mais estiver organizado a sua rotina, as suas estratégias, quanto mais estiver organizado a sua secretária, o posicionamento da sua secretária, mais qualidade de vida você vai ter. Então, o workshop será Médico em Equilíbrio, sua clínica faturando mais e você com mais qualidade de vida, trabalhando menos. A Leidiane também, ela também administra, né, uma clínica, é gestora na Otorrino DF. Inclusive, Leidiane, eu tive na pediátrica essa semana passada, né, vocês estão com uma parceria, achei muito bacana, parabéns, viu? Parabéns, doutor Stênio. E eu quero todo mundo participando, viu? É 100% online e 100% gratuito e eu quero todos vocês. Eu vou liberar as inscrições, assim que as inscrições estiverem liberadas, eu vou avisar vocês e aí vocês já façam a inscrição. 100% gratuito, 100% online, para você aprender a ter sua clínica faturando mais e você trabalhando menos. Porque você precisa ter qualidade de vida, sua família merece. Eu até já contei aqui uma médica que ela foi buscar a filha dela na escola e que tinha uma menininha chorando. E aí ela chegou, abordou a menina e falou, oi, você tá precisando de alguma coisa? O que aconteceu? E ela falou assim, eu odeio ser filha de médico. Ela sempre me esquece na escola. E aí ela disse que ficou com o coração dela partido, porque não era filha dela, mas que ela ficou imaginando que quantas vezes a filha dela deve ter ficado daquela forma, né? Então é muito comum os médicos terem uma rotina muito extensa, às vezes trabalharem em vários lugares, ou atenderem muito, não ter qualidade de vida, porque os processos estão desajustados, porque a equipe está desajustada. E quando você consegue ajustar a sua secretária, eu vou liberar, gente, vou contar aqui pra vocês, ó, eu vou liberar 5 chaves. As 5 chaves que vão transformar a sua clínica e o seu consultório. Então, prepare-se para o workshop Médico em Equilíbrio, que vai acontecer no dia 3
de agosto. Coloca aí na sua agenda, que assim que eu liberar a inscrição, vocês já vão fazer a inscrição para garantir a vaga de vocês. E é 100% gratuito e é 100% online, e eu vou tirar todas as dúvidas que vocês que tiverem e quiserem. Doutor Essênio, é a Priscila, a que deu o curso aqui pra gente de produtividade, que ensinou a gente aqui a usar o Trello, lembra? É ela que deu o oi aí pra você. Fabi, eu conto com você, viu? No Médico de Equilíbrio. Doutora Paula, faz diferença, não faz, doutora Paula? Ter equilíbrio na agenda, ter equilíbrio na vida, ter qualidade de vida, né? Vocês todos os dias aí, tanto os gestores, como a secretária, quanto os próprios médicos, investiram muito em suas carreiras e precisam dessa qualidade de vida e precisa crescer com qualidade. Gente, e assim, eu vim do varejo, né? Eu falo pra vocês, eu vim do varejo. Tem técnicas que você aplica na clínica que, como não é usual a clínica, né? Uma clínica pensar de forma comercial. Infelizmente, os profissionais da área de saúde, eles são treinados apenas para servir. Eles não são treinados para pensar comercialmente. Então, assim, as clínicas que eu atendo, pequenas estratégias que eu coloco em ação já aumentam muito o faturamento. Por isso que as clínicas que eu atendo aumentam 500 mil no faturamento, 300 mil, 100 mil, depende da estrutura da clínica. Mas normalmente elas dobram o faturamento ou triplicam o faturamento. Por quê? Quando você passa a ter uma gestão comercial e coloca os processos e a liderança para trabalhar da forma correta, como um negócio, como uma empresa, não tem como não crescer. E isso que eu quero para vocês, que todos nós possamos crescer, porque a pandemia vai passar, uma hora ela acaba. Mas e você? Onde que você vai estar posicionado quando a pandemia acabar? Como é que a sua marca vai ser conhecida? Como é que a sua clínica, os seus colaboradores vão reconhecer você? Por isso, transforme a sua agenda em uma agenda estratégica. A sua agenda, pensa nisso. Agora, toda vez que você olhar, se você não aprendeu nada do que eu falei até agora, toda vez que você olhar para a sua agenda, pensa numa agência de investimento. E aí você se pergunta, eu tô com... Como é que chama aquele povo que os trading, né? São os trading que faz os investimentos e ficam lá na bolsa de valores. O seu WhatsApp é sua bolsa de valores. Gente, as pessoas perdem muito. Eu dei uma aula de WhatsApp, viu? Quem não assistiu, tá no grupo do Telegram. Mas pensa no seu WhatsApp lá, ó. Seu WhatsApp é sua bolsa de valores. Como é que estão suas ações? Você tá conseguindo? Se você tá com as pessoas certas administrando sua carteira de investimento? Porque a sua agenda é a sua carteira de investimento. É lá, ó, que as suas ações sobem e descem todo dia, que o conceito da sua marca está sendo construído. Então, se você não aprendeu nada hoje, olha para olha para a sua agenda a partir de hoje e enxerga ela como uma verdadeira carteira de investimento. E minha tela ficou escura, eu nem entendi por quê, gente. 3 de agosto, anotado! Doutora Paula, verdade, mudando pequenos detalhes de como falar com o paciente, eu senti muita melhor e facilidade para fechar os meus procedimentos. Que linda! Obrigada, sua linda! Doutora Paula está em um processo de crescimento, tá participando da consultoria do doutor empresário e realmente assim, a gente vê que o posicionamento dela já mudou e que isso já refletiu financeiramente nos procedimentos que ela realiza. Ela é uma dermatologista de muito sucesso e eu estou muito feliz com esse trabalho, viu, doutora Paula? Gente, tem mais perguntas? Então eu espero você amanhã. Amanhã tem mais uma aula de atendimento 360 graus, que vai fazer toda a diferença aí também no seu processo. Eu espero por você e eu tenho aquele pedido especial. Posso fazer aquele pedido especial? Vai agora lá no meu feed, tem o cronograma da semana. Compartilha aí, marca 2 amigos lá no meu cronograma da semana.
para que novos médicos, novos profissionais, gestores de clínica tenham a oportunidade de aprender esse conteúdo que você está aprendendo. Dr. Stênio mandou para umas 10 pessoas, gratidão, viu, Dr. Stênio? E ó, manda lá, entra lá na minha publicação, marca 2 amigos, tá? Que amanhã às 9 horas da noite eu estarei aqui para compartilhar a técnica de atendimento 360 graus, para melhorar ainda mais o atendimento da sua clínica. Um beijo para vocês, boa noite e até amanhã!